Olá, telespectadores, estamos começando o nosso programa Direito em Debate. Lembrando a vocês que o nosso programa é um oferecimento do restaurante Mist Gastronomia Saudável, é um oferecimento também da Aesthetic Center, Medicina e Estética, e também da Facimp, Qualidade Internacional. Lembro a todos, nos ajude a construir o nosso programa de uma forma que atenda aos interesses de você, cidadão imperatrizense. Mande suas sugestões de temas, mandem suas dúvidas para o nosso e-mail que está passando aqui embaixo do vídeo. Siga-nos no Instagram, certo? Mande sua mensagem, sua dica de tema, sua dúvida jurídica para que nós possamos responder aqui no nosso programa e trazer sempre profissionais especialistas na área de interesse de você, cidadão. Bom, hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante polêmico. Com o uso das redes sociais, sobretudo, né? Hoje todo mundo tem um Instagram, que é uma ferramenta de comunicação nas mãos, e muitas vezes nós terminamos exagerando em certos comentários, né? Em certas palavras e frases que nós postamos com referência a serviços, com referência a produtos, a atividades, né, das pessoas de um modo geral. E muitas vezes a gente termina, em certos casos, talvez ofendendo alguém. Né? Então, diante, né, desse mundo que é as redes sociais, de troca de informações e de opiniões principalmente, é possível haver ofensas. E para tratar sobre esse tema, nós trouxemos aqui hoje a estudante de Direito Mara Zacarias, que junto comigo vamos dialogar um pouco aqui sobre os crimes contra a honra. Então a gente vê cada vez mais comum certas ofensas praticadas nas redes sociais. E afinal de contas, o que é honra? Né? A gente já inicia o nosso bate-papo aqui e buscamos agora definir o que seria honra. Honra seria esse conjunto de atributos morais, intelectuais, né, sociais, profissionais que toda pessoa tem. Todos nós temos um conceito, seja social, seja próprio, né, sobre esses atributos. Então, a nossa reputação é aquilo que a sociedade pensa sobre a gente. É o que o estudante, o seu colega na faculdade pensa sobre você, é o que o seu colega de profissão pensa sobre você, é o que seu vizinho pensa sobre você, certo? Essa é a reputação. Agora, existe também um outro tipo de honra, que é o seu amor próprio, seu sentimento pessoal, que aí já é o que você pensa sobre você mesmo. Então, essa honra, por diversas vezes, é atingida e caracteriza crime, não é isso, Mara? Exatamente. Professor, o que é interessante dessa temática é que popularmente a gente sempre escuta as pessoas falarem de calúnia, injúria, difamação. Seria tudo isso algo comum, a mesma coisa, por assim dizer, ou são situações diferentes, né? Casos diferentes? Como que a população deve desmistificar essa tratativa, sabendo pontuar se é tudo a mesma coisa ou se seriam institutos diferentes? Bom, isso é uma verdade, né? É comum o leigo, né, a sociedade, o cidadão, confundir o que seria difamação, calúnia e injúria, que são condutas diferentes, são crimes diferentes, certo? É possível alguém ser punido pelos 3 crimes? É possível, mas é necessário se individualizar e se distinguir cada conduta. Até porque calúnia é mais grave, é o crime mais grave contra a honra, é o de calúnia. O menos grave, na sua modalidade básica, é o de injúria, tá? Então, é importante a gente poder diferenciar essas condutas. Qual a diferença? Na calúnia, o agente, o ofensor, ele imputa a alguém, atribui a alguém um fato, certo? Ele narra uma história. E esse fato, ele é definido na lei como crime. Então, se eu dizer para alguém, olha, fulano de tal estava à noite subtraindo objetos no posto de gasolina. Então, eu estou imputando a alguém, atribuindo a alguém um fato tido na lei como crime. Só que na calúnia esse fato tem que ser falso. Então, eu tenho que saber que essa atribuição, que essa imputação é falsa. Já na difamação, o que há de comum na calúnia é que eu também atribuo um fato.
eu narro uma história, né? Só que esse fato não é criminoso, ele é imoral. Né? Eu atribuo uma ofensa a alguém, só que esse fato não é definido na lei como crime. Então eu digo que José, fulano, cicrano, está traindo a esposa, por exemplo. Eu estou imputando a ele um fato que é tido como imoral, certo? Mas não é criminoso, mas ofende a honra dele. E na calúnia e na difamação, independe. Independe se o fato é falso ou é verdadeiro. Seja falso, seja verdadeiro, caracteriza a difamação se eu tiver, com essa imputação, a intenção de difamá-lo. Tá? Então, na calúnia, eu tenho que atribuir a alguém um fato que é definido na lei como um crime e que é falso. Eu sei que esse fato é falso, ele não existiu, ou se existiu, eu sei que não foi aquela pessoa que praticou. E na difamação, eu imputo um fato ofensivo à honra da pessoa, mas que não é criminoso. E tanto faz se é verdadeiro ou não. Se eu atribuir a ela esse fato com a intenção de difamá-la, caracteriza o crime. É a mesma situação de eu dizer que determinada pessoa está se prostituindo no posto de gasolina. Então, eu estou imputando a ela uma ofensa, um fato ofensivo à honra dela, mas que não é crime. Não é crime. A prostituição em si não é crime. Né? Quem pratica crime é quem se favorece da prostituição, um terceiro que se beneficia de alguma forma. Mas a pessoa que está se prostituindo, ela não está praticando nenhum crime. Então essa é a diferença entre a calúnia e a difamação. E a injúria? Na injúria, o que é que eu faço? Eu atribuo uma qualificação negativa. Então, eu chamo a pessoa de ladrão, eu chamo a pessoa de bandido, eu chamo a pessoa de idiota. Ou seja, eu dou um conceito, uma adjetivação negativa para a pessoa. Eu não narro uma história. Eu não digo que ela estava subtraindo bem, eu só digo, você é um ladrão. Então, tanto é que na injúria, o crime está consumado e caracterizado quando a ofensa chega ao conhecimento da própria vítima. Da própria vítima, né? Enquanto que na difamação e na calúnia, a consumação ela se dá quando chega ao conhecimento de terceira pessoa. Até porque, né, digamos que a gente diz que a honra atingida na calúnia e na difamação é a honra objetiva, que é o que a sociedade sabe sobre você. Por isso que é preciso que a ofensa chegue ao conhecimento de terceiros. Né? No caso da injúria, não. O que é ofendido é o amor próprio, é aquilo que você sabe sobre você mesmo. Então, basta que chegue ao conhecimento da vítima. Certo? Nós já encerramos aqui o nosso primeiro bloco, eu espero que tenha sido claro. Alguma dúvida sobre a diferença? Sim, sim. O que pode ser utilizado também para a pessoa morta, ou no caso, é um crime que ele é só extensivo à pessoa viva? Veja bem, no caso de calúnia, caracteriza crime se você ofender, né, a imputar a uma pessoa que já morreu a prática de um crime que você sabe que ela não cometeu. Ou seja, é admissível a calúnia contra os mortos. Já no caso de difamação e injúria, não. Não se pune como crime, né, de difamação e injúria a ofensa contra os mortos. Mas no caso de calúnia, sim. É claro que quem vai ajuizar a eventual ação criminal vai ser a família, né, do morto, né, agrediu ali a memória. Então, nesse caso, é punido. Nós já estamos, né, encerrando o nosso primeiro bloco. Né? Já já a gente volta com mais crimes contra a honra. Não saiam daí, já já voltamos. Olá pessoal, voltamos com o segundo bloco do nosso programa Direito em Debate. Continuamos aqui a tratar sobre crimes contra a honra, né, previstos aí no Código Penal. Bom, uma questão interessante é se a pessoa jurídica pode ser vítima de um crime contra a honra. Né? Então, nós vamos discorrer agora sobre essa questão. A sua empresa, sua pessoa jurídica, que recebeu ofensas aí nas redes sociais, né, em alguns canais de comunicação, ela é considerada vítima de algum crime contra a honra? Vamos analisar caso a caso. Primeiramente, no crime de calúnia. No crime de calúnia, eu atribuo a alguém a prática de um crime que eu sei que essa pessoa não cometeu.
Então, no caso da pessoa jurídica, eu posso atribuir a uma pessoa jurídica a prática de um crime que eu sei que ela não cometeu? Então, ela pode ser vítima? Via de regra, não. Via de regra, a pessoa jurídica não é considerada vítima no crime de calúnia. Porque a pessoa jurídica ela é um ente fictício, uma ficção jurídica criada por lei. Então, ela não tem conduta própria. O que tem são os seus diretores, os seus gestores. Esses podem ser vítimas no crime de calúnia. Tá? A exceção que a doutrina, de forma majoritária, vem acatando é a pessoa jurídica ser vítima no crime de calúnia somente quando é imputada a ela crimes ambientais. E também há entendimentos no caso de crimes econômicos. Por que isso? Porque a lei garante a responsabilidade penal da pessoa jurídica na prática de crimes ambientais. Então, se eu imputar alguém, atribuir a alguém, uma pessoa jurídica, melhor dizendo, a prática de um crime ambiental e eu sei que ela não praticou, ela sim será considerada vítima de um crime de calúnia. E eu terei praticado aí o crime de calúnia contra a pessoa jurídica. É um entendimento majoritário, tá? Então, via de regra, não, exceto com relação aos crimes ambientais. Com relação ao crime de difamação, isso já é, de certa forma, pacífico. A pessoa jurídica pode sim ser vítima no crime de difamação. Por quê? Porque ela tem uma reputação a zelar. Ela tem uma imagem social, uma imagem no mercado perante seus clientes, perante a sociedade a zelar. Então, ela pode ser vítima no crime de difamação. No crime de injúria, a pessoa jurídica não pode ser vítima. Não é considerada vítima. Mas por que isso? Porque no caso da injúria, lembre-se, o que é atingido é o amor próprio, aquele sentimento pessoal. E o ente fictício, Mara, não tem esse amor próprio, não tem essa honra subjetiva, tem uma reputação, mas não uma honra subjetiva, tá? Então, pessoa jurídica, via de regra, não pode ser vítima no crime de calúnia, exceto se estiver sido imputada a ela um crime ambiental. No crime de difamação é pacífico, ela pode ser vítima no crime de difamação. No crime de injúria, ela não pode ser vítima, certo, Mara? Certo. Professor, falando de injúria, a respeito da injúria real, né? Ela pode ser praticada com extrema violência? O que o senhor tem a conversar com a população para que tenha uma clareza quanto a essa temática? A injúria real, ela é, na verdade, uma qualificadora do crime de injúria, né? É uma injúria mais grave. Ela, de fato, ela ocorre através de violência ou o que a gente chama de vias de fato, né? Vias de fato é uma contravenção penal. Por exemplo, empurrar alguém, um tapa de mão aberta em alguém, né? É o que a gente chama de vias de fato. Beliscão é vias de fato. Então, em algumas situações, a injúria ela pode ser cometida com violência ou vias de fato, desde que essa conduta tenha por intenção, essa violência, essa via de fato, tenha por intenção ofender a pessoa, atingir não a integridade física da pessoa, mas a honra dela. Então, é comum, às vezes, numa festa, por exemplo, um tapa na cara, a pessoa que cospe na cara do outro, a pessoa que, em sala de aula, o aluno coloca o pé para o outro aluno que está passando cair, né, para que todo mundo fique sorrindo dele. Então, esses atos, muitas vezes, a intenção é ofender a honra, né? É causar um constrangimento na pessoa. Então, nessas situações, nós temos o que se chama de injúria real, tá? Então, se a violência for de certa forma extrema, isso pode descaracterizar o crime contra a honra por demonstrar que a pessoa tinha intenção mesmo de agredir a outra, de agredir a integridade física. Então, havendo uma violência, por mais que seja um empurrão, né, colocar o pé para a pessoa cair, um tapa, dessa forma, com a intenção de ofender a honra, nós temos o crime, né, de injúria real, que é uma modalidade qualificada mais grave do crime de injúria, injúria simples, né? E vale lembrar também que se você dá um tapa em alguém com a intenção de ofendê-la publicamente, né, com essa intenção, e por algum motivo ela se lesiona, além de responder pelo crime de injúria real, você deve responder pela violência praticada. Então, se resultar uma lesão corporal nela, você não queria provocar lesão corporal, só queria ofender, causar aquele constrangimento.
Mas se por culpa resultar na lesão corporal, você também vai responder por lesão corporal, além do crime contra a honra. Ok. Professor, e quando a gente fala de racismo e injúria racial, pode-se subentender que são duas coisas muito próximas, né? Veja só, injúria racial e racismo. Então, se eu vou lá e ridicularizo alguém, chamo ele quanto a isso, é o mesmo crime que eu estou cometendo? Veja bem, injúria racial e racismo são dois crimes diferentes, né? Racismo é bem mais grave. Ofender uma pessoa em razão de sua etnia, cor, né? Especialmente a cor, caracteriza injúria racial no seguinte sentido. Você, por exemplo, abre aspas, chamar a pessoa de negro safado, branco safado, né? Amarelo safado, né? Chamar a pessoa de macaco, por exemplo. Isso não é crime de racismo, isso é crime de injúria racial. Tá? É um crime menos grave que o crime de racismo, mas mais grave ainda do que o crime de injúria simples. Tá? É comum a gente ver em estádios de futebol, né? A torcida ofendendo certos jogadores por determinada cor, jogando uma banana, algo do tipo. Então, essas condutas, via de regra, se caracterizam como injúria racial. No racismo, normalmente, a principal modalidade do racismo é no sentido de impedir alguém de ter acesso a direitos em razão da cor dela, da origem dela. Então, imagine que você não permite que alguém entre no seu restaurante, né, no seu estabelecimento, em razão da cor. Então, isso é racismo. Tá? E tem penas e consequências muito mais graves, né? O bate-papo está muito bom, mas nós vamos encerrar o nosso segundo bloco. Já já a gente volta com o terceiro bloco do nosso programa. Nós vamos finalizar o assunto de crimes contra a honra, né? E trazer mais informações sobre essas modalidades que é tão comum, infelizmente, nos dias de hoje. Tá? Não saia daí, já já voltamos. Olá pessoal, estamos voltando com o terceiro bloco do nosso programa Direito em Debate e só lembrando, nos ajude a construir o nosso programa. Envie suas sugestões de tema para o nosso e-mail, fale conosco através do nosso Instagram, nossos contatos estão passando aqui embaixo, mande sua sugestão de tema, mandem suas perguntas, suas dúvidas para que possamos tirar aqui no nosso programa. E continuando aqui com o nosso bate-papo com a colega, né, quase colega Mara Zacarias, estamos falando sobre crimes contra a honra, né? E uma informação importante também é que os crimes contra a honra, as penas combinadas, né, aos crimes contra a honra são aumentadas de 1/3 quando forem praticadas contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, praticadas contra funcionário público, né, no exercício de sua profissão, e um aumento de pena importante que é na presença de várias pessoas ou por um meio que facilite a sua divulgação, né? E aí é que complica, né? Todo mundo tem uma rede social, todo mundo quer dar a sua opinião, quer manifestar, quer dar um comentário sobre determinado serviço que foi prestado, sobre determinado produto, sobre determinada pessoa e às vezes terminam por exagerar. E aí? A pena é maior. Quando a ofensa é praticada na presença de várias pessoas, e aí a doutrina se divide, alguns escritores dizem basta 2, outros escritores dizem no mínimo 3, e a tendência é ser no mínimo 3 pessoas para caracterizar várias pessoas, ou por um meio que facilite a divulgação, banners, cartazes, né? Redes sociais, Instagram, WhatsApp. Então, a pena é maior. Por quê? Porque a repercussão, a possibilidade de atingir um número maior de pessoas, né, é maior ainda. Então, o dano à imagem pode ser maior ou será maior se praticado dessa forma, né? Então, muito cuidado aí. Nós sabemos que o presidente da República, o chefe de governo estrangeiro são ofendidos pela população, né? Nós criticamos a todo momento, né? Às vezes até no exercício do direito de opinião, da liberdade de expressão. Mas dependendo da ofensa que for praticada, e havendo interesse da vítima, no caso o presidente ou chefe de governo estrangeiro, ele pode, né, requisitar a investigação e aí ser oferecida a denúncia contra o ofensor.
muito cuidado quanto a isso. O funcionário público também que está desempenhando a sua atividade, sua função, né, e você ofende ele no exercício da função dele, também a pena será maior, certo? Professor, fazendo essa colocação que doutrinadores falam de divergência entre 2, 3, né, a linha majoritária 3, tá? E dentro das audiências, e quando essa ofensa ela ocorre em juízo, porque eu tenho um número de pessoas lá e às vezes as discussões chegam a ser muito calorosas, né? Então, quando isso vem a ferir, como que é feito essa tratativa, né, da aplicação da lei dentro do caso concreto havendo nas audiências? Bom, o que acontece? Quando a ofensa é realizada em juízo, pelos advogados, por exemplo, pelas partes, pelos advogados, se a ofensa for injúria ou difamação, o que vai acontecer? Não é punido. A ofensa em juízo, no calor da discussão, não é punido, desde que seja injúria ou uma difamação. Já uma calúnia, não há exclusão do crime com relação a isso, tá? Também quando, além dessa situação, a gente pode citar outras em que a lei não pune, né? Quando você escreve um livro, né? Você escreve um livro, por exemplo, com o intuito unicamente de informar, de contar uma história, às vezes até a biografia de uma pessoa famosa, né? Também não caracteriza crime aí, exceto teria que haver a manifesta intenção de ofender a pessoa para caracterizar crime, né? Outra situação, por exemplo, o funcionário público que no desempenho da sua função ele atribui relatos negativos contra alguém. Por exemplo, um supervisor de vigilância, um agente de vigilância sanitária, se ele vai em determinado estabelecimento e encontra irregularidades, ele vai fazer um auto de infração e lá vai relatar problemas que podem ofender aquela empresa, ofender aquela pessoa. Então, quando ele faz isso no regular exercício da sua atividade, também não vai caracterizar crime aí, certo? Então, nós temos aí, além dessa questão em juízo, nós temos essas outras situações que não caracterizam crime. E detalhe, na audiência, o estagiário que está lá ouvindo aquelas ofensas e quando sai de lá, propaga, fala, ele responde por crime de injúria ou difamação, certo? Então, é muito importante isso, tá certo? Então, nós encerramos aqui a questão do assunto referente a crimes contra a honra, mas eu acho que nós temos que passar mais alguma informação. O que fazer? O que fazer quando você é ofendido em sua honra? Bom, via de regra, os crimes contra a honra são de ação penal privada. O que significa isso? Que você, ofendido, vai ter que reunir provas, né? Print, se foi por meio de redes sociais, print dos textos, das fotos ofensivas, dos comentários, testemunhas, né? E contratar um advogado e ajuizar para o advogado preparar o que se chama de queixa-crime, e aí ele protocola, ajuiza essa queixa-crime, via de regra, nos juizados especiais criminais, e aí terá devidamente o trâmite legal até chegar a uma possível condenação. Lembrando que, né, por se tratar de crimes cuja a apuração se dá no âmbito dos juizados criminais, é possível, né, a ocorrência, por exemplo, de uma composição civil dos danos. E aí, o que vai acontecer? Extingue a punibilidade ali, havendo esse tipo de acordo, né? E aí a pessoa não será punida criminalmente caso faça essa composição civil, reparação patrimonial dos danos, certo? Então, Mara, eu gostaria de ir para a parte final do nosso programa pedindo que você, já lhe fazendo uma pergunta, né? Você já me fez tanta pergunta hoje. Você já falou, né, em alguns trabalhos, né, da faculdade sobre um determinado instituto muito discutido no direito, que é o da delação premiada. O que você descobriu nos seus estudos, na sua pesquisa sobre esse tema? Bom, professor, o Instituto da Delação Premiada, ele é um instituto que ele hoje é bem mais conhecido devido à popular Lava Jato, né? Então, assim, é um instituto que ele foi trago com maior ênfase nesse momento, né, dentro do âmbito público, né, brasileiro,
E é um instituto onde ele, por mais que tenha um nome chamado de premiação, não se premia absolutamente nada. Se colocou algo que eu posso efetivamente vir a estar trazendo como ter alguma benefício, a minha pena vinha a ser diminuída, se eu vir a entregar ou alguém que fez parte, ou colocar como que isso é possível, como que o crime, né, foi possível que ele ocorra, e para que isso eu venha a ter algumas regalias que venha a estar diminuindo, né, a pena aplicada. Isso não quer dizer que vai fazer um diferencial. Isso quer dizer que vai ajudar, em especial a gente pode falar, né, porque fica muito mais claro para a população, fazendo uma linkagem com a Lava Jato, trazer aos cofres públicos novamente aquele erário que por algum motivo tenha sido, né, saqueado. Então a delação premiada hoje, ela é um instituto bem desenhado, muito bem claro, e que ela pode ser usado nos crimes que eles vão levar desde o erário público, mas também a quadrilhas que assaltam bancos, onde os comparsas podem fazer a entrega dos demais, ou como que isso foi planejado, facilitando assim que a resolução do caso venha a ocorrer. Então, o Instituto da Delação Premiada, a gente fez um trabalho voltado à composição de Thomas Robbins, né, no livro Leviatã, onde a gente traz o grande ápice, o Estado em si, né? Então, nós trabalhamos mais voltado para esse lado. Então, é um instituto riquíssimo, de grandes possibilidades e que hoje é extremamente bem trabalhado e difundido. E que, particularmente, eu gosto muito de falar sobre, porque a gente entende que ele vem a desmistificar vamos colocar algo que deixe um crime sem punibilidade. Ele vai ser punido, porque alguém vai querer pelo menos tirar um pouco daquela sobrecarga penal das próprias costas. E com isso, fazendo de que forma? Indicando ou comparsas ou devolvendo ao erário, enfim, tem uma série de regras a seguir. Ok. Bom, nosso tempo já está mais do que esgotado. Só queria dar uma última dica para os estudantes de Direito, certo? Professora Vanessa, professora Jaqueline, professora Francine, dentre outros professores, certo? Professor Wesley, Demóstenes, me desculpe os outros, são muitos. Eles organizaram aí um livro, eles produziram um livro, publicaram um livro com diversas questões para a OAB comentadas, certo? Então, você estudante de Direito deve conhecer a professora Vanessa, né? Professora Francine, professora Jaqueline, ministram aulas na Facimp, certo? Procura essas professoras, procurem esse livro, eles publicaram um livro específico para a OAB, são questões comentadas pelos professores, tá? Eu já estou sabendo aqui que os livros já estão chegando, a editora já está enviando, em breve estará à disposição aí para você que está se preparando para o exame de ordem. Bom, muito obrigado pela sua audiência, tá? Muito obrigado pela sua atenção e continue nos ajudando a construir o nosso programa de uma forma que atenda aos seus interesses, interesse do nosso telespectador. Muito obrigado e até o próximo programa.